Boa noite, querido irmão, querida irmã. Neste momento sagrado em que o dia chega ao fim e a noite se estende diante de nós, quero que saiba que você não está sozinho. Sei que este dia pode ter sido longo, exaustivo, cheio de desafios que testaram sua força e sua fé. Sei que você carregou pesos que ninguém viu, lutou batalhas que ninguém conhece, enfrentou momentos em que suas forças pareciam se esgotar completamente. Mas aqui, agora, neste espaço de quietude e rendição, você encontrou um refúgio seguro. Você chegou a este lugar não por acaso, mas porque seu coração ansiava por paz. Sua alma clamava por descanso. Seu espírito buscava o toque restaurador do Criador, que nunca dorme nem cochila. Quantas vezes chegamos ao final do dia com os ombros pesados, com a mente acelerada, com o coração apertado por preocupações que parecem crescer nas sombras da noite? Quantas vezes deitamos na cama, mas o sono não vem, porque os pensamentos não param de girar, porque os medos parecem maiores na escuridão, porque as preocupações com o amanhã roubam o descanso do hoje? Eu entendo. Entendo porque todos nós, sem exceção, conhecemos esta luta. Todos nós já enfrentamos noites em que o cansaço do corpo se chocava com a inquietação da alma. Todos nós já sentimos aquele aperto no peito, aquela tensão que não se dissolve facilmente, aquele peso que nos acompanha até o momento de fechar os olhos. Talvez você seja uma mãe que finalmente conseguiu colocar os filhos para dormir, mas sua própria mente não encontra paz porque amanhã as responsabilidades recomeçam cedo e você não sabe de onde tirará forças. Você olha para o teto no escuro e conta mentalmente tudo o que precisa fazer: preparar café da manhã, arrumar mochilas, levar para a escola, trabalhar o dia inteiro, buscar novamente, ajudar com lições de casa, preparar jantar, dar banho e, finalmente, se houver energia, talvez alguns minutos para si mesma. E este ciclo se repete sem fim, sem pausas, sem aplausos. Suas mãos estão cansadas de tanto fazer, seus pés doem de tanto correr, seu coração às vezes pesa com a dúvida: estou sendo boa mãe o suficiente? Talvez você seja um pai que chegou exausto do trabalho, mas as preocupações financeiras não deixam seu coração descansar. Você calculou e recalculou o orçamento, mas os números continuam não fechando. As contas chegam antes do salário. As despesas inesperadas aparecem justo quando você pensou que finalmente teria uma folga financeira. Você sente o peso da responsabilidade de prover, de ser a rocha firme que a família espera que você seja, mas por dentro se sente quebrando. E existe uma pressão silenciosa, uma voz que sussurra que você deveria estar fazendo mais, ganhando mais, sendo mais. Você se pergunta se conseguirá manter tudo funcionando, se terá forças para levantar amanhã e fazer tudo de novo. Talvez você seja um jovem que carrega ansiedade sobre o futuro, dúvidas sobre escolhas, medos sobre não ser suficiente. Você vê seus amigos nas redes sociais aparentemente conquistando tudo. Empregos incríveis, relacionamentos perfeitos, viagens fantásticas. E você se compara, inevitavelmente se compara, e sempre sai perdendo nesta comparação cruel. Você está em uma encruzilhada, com decisões que parecem definir o resto da sua vida, mas não tem clareza sobre qual caminho tomar. O medo de escolher errado te paralisa. O medo de decepcionar seus pais, de desperdiçar seu potencial, de ficar para trás enquanto todo mundo segue em frente. E ninguém parece entender esta pressão que você sente, este peso invisível, mas muito real. Talvez você seja um idoso enfrentando a solidão silenciosa das noites quando a casa está quieta demais e as memórias trazem tanto saudade quanto consolo. Você se lembra de quando esta casa era cheia de vozes, de risos de crianças, de conversas ao redor da mesa. Agora os filhos cresceram e construíram suas próprias vidas, e você se orgulha disso, realmente se orgulha, mas a ausência ainda dói. Você olha para fotos antigas e vê seu cônjuge sorrindo, aquele sorriso que você conhecia tão bem, e a saudade aperta o peito. Quantas conversas você gostaria de ter mais uma vez? Quantos abraços você daria se pudesse? Os dias são longos, e às vezes você se pergunta se alguém ainda se lembra de você, se sua vida ainda tem propósito, se você ainda importa.
Talvez você esteja enfrentando uma doença e o medo sobre o amanhã seja tão real quanto a dor que sente agora. Cada ida ao médico traz uma mistura de esperança e terror. Você ouve termos médicos que não entende completamente, vê exames com números que determinam seu futuro, toma medicações que prometem ajudar, mas trazem efeitos colaterais que às vezes parecem piores que a doença. Você tenta ser forte para sua família, sorri quando eles visitam, diz que está bem quando perguntam, mas quando ficam sozinhos, especialmente à noite, o medo se instala. E se o tratamento não funcionar? E se o tempo for mais curto do que você pensava? Como você pode dormir quando cada dor no corpo te lembra de sua fragilidade? Talvez você tenha perdido alguém querido e as noites sejam especialmente difíceis, porque é quando a ausência se torna mais palpável. Durante o dia, você consegue se manter ocupado, distraído, funcionando no automático. Mas quando o silêncio da noite chega, quando você deita na cama, a realidade te atinge com força total. Aquela pessoa não vai ligar amanhã. Você não vai ouvir aquela voz novamente. Não haverá mais conversas, mais risadas compartilhadas, mais momentos juntos. O luto vem em ondas, e algumas noites a onda é tão forte que você mal consegue respirar. Você sente que deveria estar superando, que já passou o tempo suficiente, mas a dor não segue cronogramas. E você se sente sozinho nesta dor, porque ninguém mais parece sentir com a mesma intensidade. Seja qual for sua situação, seja qual for o peso que você carrega, quero que saiba que este é um momento de entrega, um momento de permitir que aquele que sustenta o universo segure também os seus fardos. Você não precisa carregar sozinho. Você não foi criado para ser forte o tempo todo. Você pode, neste momento sagrado, soltar o controle e confiar que há alguém maior, mais forte, infinitamente mais capaz, que deseja caminhar com você através de cada vale escuro. Esta oração que compartilhamos agora não é apenas um conjunto de palavras religiosas. É um convite para uma jornada espiritual profunda, uma experiência de entrega consciente de tudo aquilo que tem roubado sua paz. É uma oportunidade de reconhecer que você não foi criado para carregar tudo sozinho, que existe um Deus que deseja ser seu refúgio, sua fortaleza, sua paz em meio às tempestades. Vamos juntos, neste momento, caminhar até o trono da graça, onde encontramos misericórdia para com nossas fraquezas e graça para nos ajudar em tempo oportuno. Vamos juntos liberar as preocupações que nos aprisionam e abraçar a paz que nos liberta. Vamos juntos reconhecer que somos limitados, mas Ele é infinito, que somos fracos, mas Ele é poderoso, que estamos cansados, mas Ele nunca se cansa de cuidar de nós. Antes de prosseguirmos, convido você a fazer algo importante. Se esta oração está tocando seu coração, se você chegou até aqui buscando paz e proteção divina, escreva nos comentários: eu preciso de paz. Não é apenas um comentário, é uma declaração de fé, é um reconhecimento de sua necessidade. É uma forma de você se conectar com milhares de outras pessoas que neste exato momento estão ouvindo esta mesma oração, buscando o mesmo refúgio, ansiando pela mesma paz. Ao escrever essas palavras, você não apenas declara sua necessidade, mas também ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que precisam desta mensagem de esperança. Então, pare por um momento e escreva: eu preciso de paz. E saiba que Deus ouviu este clamor antes mesmo de você expressá-lo em palavras. A palavra de Deus nos assegura no Salmo 121 que nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Este mesmo salmo proclama que aquele que guarda Israel não dormitará nem cochilará. Enquanto você precisa de sono, enquanto seu corpo clama por descanso, enquanto suas forças se esgotam, existe um guardião que nunca fecha os olhos, que nunca baixa a vigilância, que nunca deixa de cuidar de você nem por um único instante. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Estas não são apenas palavras bonitas, são promessas eternas, são compromissos divinos,
são garantias inquebráveis de um Deus que não mente e não falha. Vamos começar nossa jornada de entrega, reconhecendo juntos a necessidade universal que todos compartilhamos, a necessidade de descanso verdadeiro. Não apenas o sono físico que restaura o corpo, mas o descanso profundo da alma que só vem quando entregamos nossas cargas àquele que é capaz de carregá-las. Vivemos em um mundo que glorifica a produtividade constante, que vê o descanso como fraqueza, que nos pressiona a estar sempre em movimento, sempre conquistando, sempre provando nosso valor. Mas Deus criou o descanso antes mesmo de criar o trabalho. No princípio, após 6 dias de criação, Deus descansou. Não porque estivesse cansado, mas para estabelecer um padrão, um ritmo sagrado, um lembrete de que somos seres humanos, não máquinas. Reconhecer que precisamos de descanso não é admitir fraqueza, é abraçar nossa humanidade, é aceitar os limites que Deus sabiamente colocou em nossa estrutura para nos proteger de nós mesmos. Neste momento, convido você a fazer uma pausa em toda a agitação, em toda a correria, em toda a ansiedade. Pare. Simplesmente pare. Respire fundo, uma respiração lenta e intencional. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Sinta seu peito subindo e descendo. Este ato simples de respirar, que você fez milhares de vezes hoje sem pensar, agora se torna um ato consciente de presença, de estar aqui agora neste momento. Convido você a reconhecer algo revolucionário. Você fez o melhor que pôde hoje. Ouça estas palavras novamente. Deixe que penetrem as camadas de autocrítica e perfeccionismo. Você fez o melhor que pôde hoje. Não o melhor absoluto que poderia existir em um mundo ideal. Não o melhor comparado a outras pessoas, mas o melhor que você pôde, com os recursos que tinha, com a energia que possuía, com as circunstâncias que enfrentou, com as limitações que carrega. E isto é suficiente. Isto sempre foi suficiente. Sim, algumas coisas ficaram inacabadas. A lista de tarefas ainda tem itens não marcados. Aquele projeto que você queria terminar ainda está pela metade. Os e-mails que você queria responder ainda estão na caixa de entrada. A casa não está tão organizada quanto você gostaria. Mas tudo bem mesmo. Estas coisas podem esperar. Elas estarão lá amanhã e você estará mais preparado para lidar com elas depois de descansar. A produtividade não é uma linha reta ascendente sem pausas. O descanso não é o oposto do trabalho. É o que torna o trabalho sustentável. Alguns problemas não foram resolvidos hoje. Aquela situação no trabalho que te incomoda ainda está lá. O conflito com um familiar ainda pesa no coração. A decisão importante que você precisa tomar ainda não está clara. E você sabe o quê? Tudo isso pode esperar até amanhã. Não porque você está fugindo ou procrastinando, mas porque sua mente cansada agora não produzirá as melhores soluções. Algumas vezes, o melhor que você pode fazer por um problema é dar a ele, e a você mesmo, tempo e espaço. O descanso traz perspectiva. Amanhã traz clareza. Você já percebeu como algumas vezes acorda com insights sobre problemas que pareciam impossíveis na noite anterior? Algumas conversas difíceis foram adiadas. Você queria falar com aquela pessoa, queria resolver aquela situação, queria esclarecer aquele mal-entendido. Mas o tempo ou a coragem ou a oportunidade não apareceram hoje. E você terá nova oportunidade. As conversas que precisam acontecer, acontecerão no tempo certo. Forçar conversas importantes, quando você está exausto, raramente leva a resultados positivos. Há sabedoria em esperar o momento adequado. Você não precisa ter tudo resolvido antes de dormir. Esta é uma mentira que a ansiedade sussurra, que você só pode descansar quando tudo estiver perfeito, quando todas as preocupações forem eliminadas, quando cada problema tiver solução. Mas se você esperar por este momento, nunca descansará, porque a vida sempre apresenta novos desafios, novas preocupações, novos problemas. O descanso não é recompensa por tudo estar resolvido, é necessidade básica que permite que você resolva as coisas. Você não precisa ter todas as respostas antes de fechar os olhos. A incerteza pode coexistir com o descanso. Você pode dormir sem saber exatamente o que vai acontecer amanhã.
Você pode descansar mesmo sem ter clareza total sobre o futuro. Na verdade, algumas das melhores respostas vêm quando paramos de forçar, quando permitimos que nossa mente subconsciente processe enquanto descansamos conscientemente. Você não precisa ter alcançado todas as metas antes de permitir que seu corpo descanse. As metas são importantes, sim. A ambição saudável impulsiona crescimento, mas suas metas devem servir sua vida, não dominar sua vida. Você é um ser humano, não uma máquina de produção. Seu valor não é medido pela quantidade de tarefas completadas, mas pela qualidade de sua humanidade, pela profundidade de suas conexões, pela sinceridade de seu coração. O mundo continuará girando enquanto você dorme. Esta é uma verdade libertadora e, ao mesmo tempo, humilhante. O mundo não depende de você estar acordado, vigilante, controlando tudo. O sol nascerá amanhã sem sua permissão. As estrelas continuarão brilhando enquanto você fecha os olhos. A Terra continuará orbitando. As pessoas continuarão vivendo suas vidas. E isto é bom. Isto é como deve ser. Você pode soltar o controle porque nunca teve controle total para começar. As responsabilidades estarão lá amanhã, isto é verdade. Mas você estará mais forte. Seus músculos terão se recuperado, sua mente terá se reorganizado, suas emoções terão se estabilizado, sua capacidade de tomar decisões sábias terá se restaurado. Você estará mais preparado, mais capaz de enfrentar desafios após uma noite de descanso verdadeiro. O descanso não é luxo nem indulgência, é investimento estratégico em seu funcionamento ideal. Senhor Deus, neste momento sagrado nos apresentamos diante de Ti com corações sinceros e almas sedentas. Não viemos com eloquência elaborada ou com palavras religiosas impressionantes. Viemos simples, viemos humanos, viemos reais. Viemos carregados com mochilas invisíveis que pesam toneladas. Mochilas cheias de responsabilidades que nunca pedimos, mas aceitamos. De expectativas que outros colocaram sobre nós e que nós mesmos multiplicamos. De decepções que acumulamos ao longo dos anos, de arrependimentos que revisitamos em momentos de quietude. Viemos cansados, Senhor, não apenas com aquele cansaço que uma boa noite de sono resolve, mas com aquele cansaço profundo, da alma que vem de meses ou anos tentando ser forte demais por tempo demais. Cansados de lutar, de resistir, de manter aparências, de fingir que está tudo bem quando por dentro estamos desmoronando. Cansados de ser fortes para todos ao nosso redor, mas não ter ninguém para ser forte por nós. Cansados de dar quando nossos tanques estão vazios, de servir quando nós mesmos precisamos de cuidado, de aconselhar quando precisamos de conselho. Viemos com medos que parecem maiores que nossa fé. Medos que nos envergonham, porque achamos que cristãos não deveriam ter medo, mas aqui estamos, honestos sobre nossos terrores. Medo do futuro, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder pessoas que amamos, medo de doenças, medo de não ser suficiente, medo de sermos descobertos como as fraudes que às vezes sentimos ser. E junto com estes medos, viemos com dúvidas que mal ousamos verbalizar. Dúvidas sobre se estamos no caminho certo, se nossas orações são ouvidas, se realmente importamos no grande esquema das coisas. Mas viemos. Apesar da exaustão, viemos. Apesar dos medos, viemos. Apesar das dúvidas, viemos. Porque em algum lugar profundo dentro de nós, abaixo de todas as camadas de cansaço e medo, existe um conhecimento, uma certeza que não conseguimos explicar racionalmente. Tu és o único que pode verdadeiramente nos dar descanso. Tentamos encontrar descanso em tantos outros lugares, em distrações, em entretenimento, em comida, em compras, em relacionamentos, em conquistas, mas nenhum destes lugares satisfaz a sede da alma. Apenas Tu sacies. Tu disseste, e Tuas palavras ecoam através dos séculos até este momento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este convite não é para os perfeitos, para os que já têm tudo resolvido, para os fortes e capazes. É especificamente para os cansados, para os sobrecarregados, para os exaustos, para os que estão no fim de suas forças. É para nós.
Então viemos, Senhor, atendendo a este convite que é, ao mesmo tempo, antigo e eternamente relevante. Viemos com nosso cansaço físico, corpos doloridos, músculos tensos, dores de cabeça por tensão, costas machucadas de carregar muito, estômagos revirados por ansiedade, insônias crônicas que nos deixam exaustos, mas incapazes de dormir. Viemos com nosso cansaço mental, mentes aceleradas que não desligam, pensamentos que giram em círculos sem chegarem a conclusões, preocupações que se multiplicam como coelhos, memória falhando sob pressão, constante, incapacidade de concentrar porque há muitas vozes competindo por atenção. Viemos com nosso cansaço emocional, corações partidos ou pelo menos rachados, sentimentos que não sabemos mais nomear, oscilações de humor que nos assustam, lágrimas que vêm sem aviso, e também lágrimas que não vêm por mais que as desejemos, entorpecimento emocional que é defesa, mas também prisão. Viemos com nosso cansaço espiritual, aquela sensação de distância de Deus, orações que parecem bater no teto e voltar, leituras bíblicas que não trazem mais conforto automático, músicas de adoração que cantamos mecanicamente, mas não sentimos, dúvidas sobre nossa própria fé que nos envergonham, mas não conseguimos eliminar. Viemos com nossas preocupações sobre o amanhã, como pagaremos as contas, se teremos saúde, se nossos filhos estarão bem, se nossos empregos estarão seguros, se conseguiremos cumprir todos os compromissos que assumimos, se haverá tempo suficiente e energia suficiente e recursos suficientes. Viemos com nossas dores do hoje, conversas difíceis que tivemos, conflitos não resolvidos, notícias ruins que recebemos, diagnósticos que mudaram nossa perspectiva, perdas que ainda doem, rejeições que ainda ardem, fracassos que ainda pesam. Viemos com nossas feridas do passado, aquelas que pensávamos ter curado, mas que ainda abrem quando tocadas, cicatrizes que carregamos, traumas que moldaram quem somos, abusos que sofremos, traições que experimentamos, oportunidades que perdemos, erros que cometemos e não conseguimos perdoar em nós mesmos. Viemos com nossas famílias em nossos corações. Cada pessoa que amamos trazemos diante de ti. Cada preocupação com filho, cada tensão em casamento, cada relacionamento quebrado com parente, cada medo por pais que envelhecem, cada ansiedade sobre pessoas queridas que estão longe de ti, ou longe de nós, ou longe de caminhos que desejamos para elas. Viemos com nossos trabalhos pesando sobre nossos ombros, pressões de desempenho, metas que parecem impossíveis, chefes difíceis, colegas competitivos, ambientes tóxicos ou até trabalhos bons que simplesmente demandam demais, horas demais, energia demais. Viemos com nossas finanças tirando nosso sono, dívidas que crescem, poupanças que não existem, investimentos que falharam, necessidades que excedem recursos, generosidade que queremos ter, mas não sabemos se podemos permitir, futuro financeiro que parece precário. Viemos com nossas saúdes nos deixando ansiosos, diagnósticos esperando, sintomas que nos preocupam, dores que não vão embora, tratamentos que não estão funcionando, efeitos colaterais que são brutais, envelhecimento que sentimos em nossos corpos, limitações que antes não tínhamos. Viemos exatamente como estamos, sem tentar limpar nossa bagunça primeiro, sem esperar nos sentirmos mais dignos, sem máscaras religiosas que apresentamos ao mundo, mas que sabemos serem apenas fachadas, sem pretensões de ter tudo junto, sem tentar esconder nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade, nosso quebrantamento. E sabe o que é milagroso, Senhor? Neste ato de vir, neste ato de nos apresentar honestamente diante de Ti, já começamos a encontrar o descanso que tanto necessitamos, porque o primeiro passo para o descanso é parar de fingir, parar de carregar sozinho, parar de tentar ser Deus de nossas próprias vidas. O alívio começa no momento em que admitimos: eu não posso, mas Tu podes. Eu não sei, mas Tu sabes. Eu não tenho forças, mas Tu és forte. Esta honestidade vulnerável não é fraqueza, é o início da verdadeira força. Reconhecemos, Senhor, em um momento de clareza dolorosa, mas necessária, que tentamos controlar tantas coisas que estão além do nosso alcance.
Reconhecemos a ilusão em que vivemos. A ilusão de que se apenas tentarmos com força suficiente, se apenas planejarmos com detalhes suficientes, se apenas nos preocuparmos intensamente o suficiente, poderemos controlar resultados, garantir segurança, prevenir tragédias, assegurar sucessos. Tentamos segurar o mundo com nossas próprias mãos. E quando o mundo inevitavelmente escapa porque é grande demais, pesado demais, complexo demais para nossas mãos finitas, nos culpamos por não segurarmos firme o suficiente. Nos esquecemos, ou talvez nunca realmente internalizamos, que tu és quem sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. Enquanto nós lutamos e nos esforçamos e nos desgastamos, tentando manter tudo funcionando, tu sustentas galáxias inteiras sem esforço. Enquanto ficamos acordados preocupados com como tudo vai se desenrolar, tu orquestras bilhões de detalhes com perfeita precisão. Enquanto nos sentimos sobrecarregados, gerenciando nossas pequenas vidas, tu governas todo o universo com sabedoria perfeita. O contraste é humilhante e ao mesmo tempo reconfortante. Tentamos resolver problemas que só tu podes resolver. Passamos horas, dias, meses, às vezes anos, girando mentalmente ao redor de problemas, analisando de todos os ângulos, criando planos e planos de backup e planos de contingência. E alguns destes problemas são simplesmente grandes demais, complexos demais, além demais do nosso controle. Não importa quantas noites perdemos de sono pensando neles, não importa quantas conversas temos sobre eles, não importa quanto nos preocupamos, alguns problemas só serão resolvidos por intervenção divina. E enquanto não soltamos estes problemas, em tuas mãos, carregamos pesos que nunca fomos designados a carregar. Tentamos mudar pessoas que só tu podes transformar. Quantas pessoas amamos que queremos desesperadamente que mudem? Filhos que escolhem caminhos destrutivos. Cônjuges com vícios ou padrões prejudiciais. Pais com quem nunca conseguimos o relacionamento que desejamos. Amigos que estão se afastando de ti. E tentamos mudar através de argumentos, através de súplicas, através de manipulação sutil, através de ultimatos. Mas transformação verdadeira, mudança de coração, é sempre obra do Espírito Santo. Nossa parte é amar, orar, estabelecer limites saudáveis quando necessário. Mas a mudança em si, esta é tua especialidade, não nossa. Tentamos garantir futuros que só tu conheces e controlas. Fazemos planos elaborados como se pudéssemos escrever o roteiro dos próximos dias, meses, anos de nossas vidas. Poupamos como se dinheiro pudesse garantir segurança total. Nos preocupamos como se a preocupação fosse planejamento produtivo. Mas a verdade é que não sabemos o que acontecerá amanhã. Não sabemos quantos dias temos. Não sabemos que curvas estão logo adiante na estrada. E isto pode ser aterrorizante, ou pode ser libertador quando entendemos que aquele que conhece o futuro nos ama infinitamente e trabalha todas as coisas para o nosso bem. E nesta tentativa fútil de sermos deuses de nossas próprias vidas, de termos conhecimento completo e controle total, nos esgotamos completamente. Gastamos toda a energia emocional, mental e espiritual tentando gerenciar o ingerenciável. Nos quebramos sob peso que nunca fomos projetados a carregar. E no processo, nos perdemos. Perdemos a alegria simples de viver porque estamos ocupados demais controlando. Perdemos a paz porque controle e paz não podem coexistir. Perdemos conexões porque estamos focados em agendas em vez de pessoas. Perdemos o senso de quem realmente somos porque estamos ocupados tentando ser o que achamos que precisamos ser. Então, neste momento, fazemos uma escolha consciente, intencional, revolucionária. Escolhemos entregar. E precisamos ser claros sobre o que esta entrega é e não é. Não é ato de desistência passiva. Não é jogar as mãos para o ar em derrota cínica. Não é negligência irresponsável de nossos deveres. É ato de confiança estratégica. É reconhecer que há diferença entre responsabilidade e controle. Somos responsáveis por nossas escolhas, nossos esforços, nossa fidelidade em fazer o que está ao nosso alcance. Mas os resultados finais, estes entregamos a ti. Entregamos porque sabemos, através de experiência e revelação,
que tuas mãos são infinitamente mais fortes que as nossas. O que escapa de nosso controle está firmemente em teu controle. O que nos esmaga é leve para ti. O que nos parece impossível é ordinário para teu poder. Entregamos porque reconhecemos que tua sabedoria é infinitamente maior que a nossa. O que nos confunde é claro para ti. O que não conseguimos entender faz sentido perfeito em tua perspectiva eterna. Caminhos que não faríamos sentido para nós são exatamente os caminhos que nos levam aos destinos que preparaste. Entregamos porque estamos começando a compreender que teu amor por nós é mais profundo do que podemos compreender totalmente. Tu não és um capataz cósmico esperando que falhemos para nos punir. Tu és Pai perfeitamente amoroso que deseja nosso bem mais do que nós mesmos desejamos. Tu não estás medindo nosso valor por nossa produtividade. Tu nos amas simplesmente porque nos criaste, nos escolheste, nos redimiste. Este amor não aumenta quando temos sucesso, nem diminui quando falhamos. É constante, inabalável, eterno. Entregamos porque, paradoxalmente, confiamos mais do que duvidamos. Mesmo quando dúvidas gritam alto, confiança sussurra mais verdadeiro. Mesmo quando medo se impõe grande, fé permanece firme embaixo. Mesmo quando circunstâncias gritam que estamos sozinhos, algo profundo sabe que nunca estivemos e nunca estaremos verdadeiramente sozinhos. E nesta confiança, nesta entrega, neste soltar de controle ilusório, encontramos algo precioso: liberdade. Liberdade de ansiedade constante. Liberdade de pressão de ter que fazer tudo perfeito. Liberdade de medo de falhar, porque entendemos que nosso valor não depende de nosso desempenho. Liberdade para simplesmente ser, para simplesmente viver, para simplesmente confiar. Senhor, entregamos a Ti cada preocupação que carregamos. As preocupações grandes que nos tiram o sono e as pequenas que nos incomodam constantemente. As preocupações sobre dinheiro e provisão, sobre saúde e cura, sobre relacionamentos e reconciliação, sobre futuro e propósito. Entregamos as preocupações que podemos nomear e aquelas que sentimos, mas não conseguimos articular. Entregamos os medos que nos paralisam e as ansiedades que nos aceleram. Entregamos as tristezas que pesam sobre nossos corações e as frustrações que nos desgastam diariamente. Entregamos tudo, absolutamente tudo, porque Tu disseste para lançarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu cuidas de nós. E se Tu cuidas, então podemos descansar. Se Tu vigias, então podemos dormir. Se Tu sustentas, então podemos soltar. Que neste momento, enquanto consciente e intencionalmente entregamos nossas cargas a Ti, possamos sentir o alívio físico de ombros que não precisam mais carregar peso impossível, que possamos experimentar a liberdade mental de uma mente que não precisa mais girar em círculos tentando resolver o irresolúvel, que possamos conhecer a paz emocional de um coração que confia em vez de temer, que possamos desfrutar do descanso espiritual de uma alma que encontrou seu lugar de repouso no centro da vontade divina, que cada músculo tenso em nosso corpo comece a relaxar sob o toque da Tua paz, que cada pensamento acelerado seja acalmado pela Tua voz suave, que cada emoção turbulenta seja aquietada pela Tua presença serena, que nosso espírito inquieto encontre em Ti o refúgio que tanto busca. Agora, querido irmão, querida irmã, chegamos a uma parte profunda desta jornada de oração, onde vamos interceder especificamente, intencionalmente, apaixonadamente por cada pessoa que está ouvindo, por cada situação representada nesta comunidade de fé, por cada necessidade que clama por intervenção divina. E quero que você saiba algo importante: ninguém será esquecido. Enquanto mencionamos diferentes situações, se a sua não é especificamente nomeada, saiba que está incluída no coração desta oração. Ninguém será deixado de fora. Não importa quão específica ou única seja a sua circunstância, não importa quão sozinho você se sinta em sua luta, você está coberto por esta oração. Ninguém enfrentará esta noite sem a cobertura da oração. Imagine isto: milhares de pessoas ouvindo estas palavras, e cada uma está sendo levantada ao trono da graça.
suas necessidades, seus medos, suas esperanças. Tudo está sendo apresentado diante do Criador do Universo, que se importa com cada detalhe. Existe algo profundamente poderoso neste momento corporativo de intercessão, onde nossas vozes individuais se unem em clamor coletivo, onde nossas necessidades pessoais se tornam preocupação compartilhada, onde ninguém ora sozinho, porque todos oramos juntos. Vamos começar com aqueles que são mais vulneráveis, mais preciosos aos olhos de Deus, as crianças. Jesus disse que delas é o reino dos céus, que seus anjos contemplam sempre a face do Pai Celestial. Há algo especialmente sagrado sobre a infância, uma pureza, uma vulnerabilidade que move o coração de Deus de maneiras que talvez nunca compreendamos totalmente. Então começamos aqui, com os pequenos, os inocentes, os que dependem completamente de outros, para cuidado, proteção e amor. Senhor, neste momento trazemos diante de Ti cada criança que está lutando para dormir. As crianças pequenas que têm medo do escuro e transformam sombras em monstros, que precisam de luz acesa e porta aberta para se sentirem seguras. Senhor, manifesta a Tua presença de forma tão real que elas sintam que não estão sozinhas, que há anjos guardando seus quartos, que o amor divino é mais forte que qualquer medo imaginário. Oramos pelas crianças que foram para a cama após brigas com pais ou irmãos, com corações pequenos carregando mágoas grandes demais para a sua idade. Que Tua paz desça sobre elas e que amanhã traga oportunidades de reconciliação e abraços sinceros. Oramos pelas crianças hospitalizadas neste momento, dormindo longe de suas camas, longe de seus brinquedos, longe do conforto familiar. Senhor, sê seu conforto. Envia enfermeiros e médicos compassivos. Acelera processos de cura. Que acordem amanhã mais fortes, mais próximas de voltar para casa, mais cheias de esperança. Trazemos diante de Ti as crianças que sofrem bullying na escola e carregam essa dor silenciosamente, com medo de contar aos pais, com vergonha de pedir ajuda. Senhor, dá-lhes coragem para falar. Levanta defensores ao redor delas. Muda os corações daqueles que machucam. Restaura a autoestima e a confiança que foi quebrada por palavras cruéis e ações maldosas. Oramos pelas crianças que vivem em lares divididos, que passam metade da semana com um pai e metade com outro, que carregam mochilas não apenas com material escolar, mas com confusão emocional sobre lealdades divididas. Que Tu sejas sua constante, seu porto seguro, sua referência estável em meio a tantas mudanças. Que saibam que são amadas incondicionalmente por Ti, independentemente das circunstâncias de suas famílias. Senhor, oramos pelas crianças com necessidades especiais que enfrentam desafios que outras crianças não precisam enfrentar, que lutam com coisas simples que para outros são automáticas. Dá-lhes força extra, paciência sobrenatural e celebrações por cada pequena vitória. Conforta seus pais que muitas vezes se sentem sobrecarregados e se preocupam com o futuro de seus filhos. Oramos pelas crianças que testemunharam ou vivenciam violência doméstica, cujos lares deveriam ser santuários, mas se tornaram campos de batalha. Senhor, protege-as. Levanta pessoas que intervenham. Cria caminhos de escape. Cura as feridas profundas que violência deixa em almas tão jovens. Que elas saibam que não são culpadas, que merecem amor e segurança, que há esperança de dias melhores. Estendemos nossa intercessão aos adolescentes, Senhor, aqueles que estão nesta fase difícil de transição entre infância e vida adulta, carregando pressões de todos os lados. Oramos pelos adolescentes que enfrentam ansiedade sobre provas, vestibulares, escolhas, de carreira que parecem definir todo o futuro. Senhor, dá-lhe sabedoria além de seus anos, abre portas certas e fecha portas erradas, que não sejam paralisados pelo medo de escolher errado, mas confiem que Tu podes redirecionar passos mesmo quando tomam caminhos tortos. Oramos pelos adolescentes lutando com questões de identidade, tentando descobrir quem são em meio a milhares de vozes dizendo quem deveriam ser. Que encontrem identidade verdadeira em Ti, que os criou com propósito único, com dons específicos, com chamado individual.
que resistam à pressão de se conformar com padrões do mundo e abracem a pessoa única que tu os criou para ser. Trazemos diante de ti os adolescentes que lutam contra a depressão e pensamentos suicidas, que sentem que a dor é grande demais e que não há saída. Senhor, intervém poderosamente. Coloca pessoas certas em seus caminhos. Dá-lhes coragem para pedir ajuda. Quebra o silêncio mortal que cerca a saúde mental. Que vejam que a vida tem valor, que dias melhores virão, que esta dor não durará para sempre. Oramos pelos adolescentes navegando primeiros relacionamentos românticos, primeiras desilusões amorosas, primeiras experiências de rejeição. Guarda seus corações. Ensina-lhes sobre amor verdadeiro versus paixões passageiras. Protege-os de relacionamentos abusivos. Que aprendam desde cedo que seu valor não depende de serem escolhidos por alguém, mas de já serem escolhidos por ti. Senhor, alcança os adolescentes que estão experimentando com álcool ou drogas, tentando preencher vazios com substâncias que apenas criam vazios maiores. Quebra ciclos de dependência antes que se estabeleçam. Mostra-lhes que o que buscam em experiências temporárias só pode ser encontrado em ti, a fonte de alegria verdadeira e duradoura. Oramos pelos adolescentes em sistemas de acolhimento que foram removidos de lares biológicos, que anseiam por família, mas não sabem se algum dia a terão. Senhor, cumpre tua promessa de ser Pai dos órfãos. Levanta famílias que os adotem não apenas legalmente, mas com o coração. Cura as feridas de abandono e rejeição, que saibam que nunca foram e nunca serão rejeitados por ti. Agora trazemos diante de ti os jovens adultos, Senhor. Aqueles na faixa dos 20 aos 30 anos, navegando decisões cruciais sobre carreira, relacionamentos, onde morar, como viver. Oramos pelos jovens adultos sobrecarregados com dívidas estudantis que investiram em educação, mas agora carregam pesos financeiros que parecem impossíveis de quitar. Senhor, abre portas de emprego que paguem não apenas o suficiente para sobreviver, mas para prosperar. Dá sabedoria em gestão financeira, que vejam provisão milagrosa, perdão de dívidas, oportunidades inesperadas de crescimento profissional. Oramos pelos jovens profissionais em início de carreira, enfrentando ambientes competitivos, sentindo que precisam provar seu valor constantemente, que encontrem favor sobrenatural, que seus talentos sejam reconhecidos, que trabalhem com excelência, mas não sacrifiquem saúde e relacionamentos no altar da ambição. Senhor, trazemos diante de ti os jovens adultos que estão solteiros e desejam relacionamentos, mas vivem em uma cultura de relacionamentos superficiais e compromisso é raro. Guarda seus corações enquanto esperam. Prepara-os para serem parceiros saudáveis. Traga pessoas certas em tempo certo. Livra-os de relacionamentos que pareciam certos, mas eram errados. Que prefiram esperar no teu tempo do que se contentar com menos do que teu melhor. Oramos pelos jovens casais que estão construindo vida juntos, aprendendo a dividir espaço, a tomar decisões em conjunto, a resolver conflitos de forma saudável. Dá-lhes paciência um com o outro, que construam sobre o fundamento sólido de fé compartilhada, que busquem primeiro teu reino e vejam todas as outras coisas sendo acrescentadas. Trazemos diante de ti os jovens pais, tentando criar filhos enquanto ainda estão descobrindo quem são, equilibrando trabalho e família, muitas vezes com pouco suporte. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural, multiplica seu tempo e energia, que não se comparem com imagens perfeitas nas redes sociais, mas encontrem contentamento em fazer o melhor que podem com os recursos que têm. Oramos pelos jovens adultos que se mudaram para cidades grandes perseguindo sonhos, mas agora se sentem perdidos e solitários, longe de família e amigos antigos. Senhor, conecta-os com comunidades saudáveis, que encontrem igreja, onde sejam conhecidos e amados, que construam novas famílias mesmo longe da família biológica, que seus sonhos se realizem, mas que também aprendam que o maior tesouro não é conquista profissional, mas relacionamentos profundos. Senhor, oramos pelos jovens empreendedores que arriscaram tudo para iniciar seus próprios negócios,
que carregam não apenas seus próprios futuros, mas também de funcionários que dependem deles. Dá-lhes estratégias criativas. Abre portas de oportunidade. Protege contra fraudes e parcerias ruins. Que seus negócios prosperem não apenas para enriquecimento próprio, mas para serem bênção a comunidades. Trazemos diante de ti os jovens que se sentem estagnados, que não sabem qual direção tomar, que comparam suas jornadas com jornadas de outros e se sentem atrasados. Senhor, lembra-os que não há cronograma único, que tu tens tempo perfeito para cada pessoa, que o que parece atraso pode ser preparação estratégica, que confiem que todos os dias de suas vidas foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Voltamos nossa atenção agora para os adultos em fase laboral, Senhor. Aqueles entre 30 e 60 anos, carregando responsabilidades pesadas de sustentar famílias, construir carreiras, cuidar de pais idosos enquanto ainda criam filhos. Oramos pelos profissionais sobrecarregados que trabalham muito além das horas contratuais, que levam trabalho para casa mesmo quando corpos pedem descanso, que sentem que nunca é suficiente. Senhor, dá-lhes coragem para estabelecer limites saudáveis, que entendam que produtividade constante não é virtude quando destrói saúde e relacionamentos. Abre olhos de empregadores para valorizar equilíbrio entre trabalho e vida, que encontrem empregos onde sejam respeitados como seres humanos integrais, não apenas como recursos produtivos. Trazemos diante de ti aqueles em posições de liderança, executivos, gerentes, diretores, que carregam responsabilidade por decisões que afetam muitas vidas. Senhor, dá-lhes sabedoria sobrenatural para liderar com integridade, que não sejam corrompidos por poder, que usem suas posições para servir e não para explorar, que tomem decisões pensando não apenas em lucros, mas em pessoas. Oramos pelos profissionais de saúde exaustos, médicos, enfermeiros, técnicos que dão tudo de si para cuidar de doentes, mas muitas vezes negligenciam própria saúde. Senhor, renova suas forças. Protege-os de burnout, que sintam que seu trabalho tem significado eterno. Dá-lhes sabedoria em diagnósticos difíceis. Guia suas mãos em procedimentos complexos. Que vejam curas milagrosas que a medicina não pode explicar. Senhor, oramos pelos professores que investem em alunos, mas muitas vezes se sentem desvalorizados, mal pagos, sobrecarregados. Dá-lhes nova paixão por ensinar. Que vejam frutos de seu trabalho mesmo quando não é imediato. Que sejam honrados por famílias e comunidades. Multiplica seus salários. Protege-os de agressões verbais e físicas, que influenciem gerações para o bem. Trazemos diante de ti aqueles em ambientes de trabalho tóxicos, enfrentando assédio moral, discriminação, bullying corporativo. Senhor, defende os oprimidos, expõe a injustiça, abre portas de escape para empregos melhores, dá-lhes coragem para denunciar abusos, que mantenham integridade mesmo quando pressionados a comprometer valores. Vingue-os de opressores, sem que tenham que buscar vingança própria. Oramos pelos trabalhadores autônomos, freelancers que vivem com renda irregular, nunca sabendo quanto ganharão mês que vem, sem benefícios de emprego formal. Senhor, dá-lhes fluxo constante de clientes, que cobrem justamente por seus serviços, que consigam equilibrar liberdade com estabilidade. Protege-os de clientes que tentam não pagar, que construam reservas financeiras para meses difíceis. Trazemos diante de ti aqueles que trabalham em turnos noturnos, sacrificando o ritmo natural de sono, muitas vezes perdendo momentos familiares importantes. Senhor, compensa seus sacrifícios, que consigam descansar bem durante o dia. Protege suas saúdes que são afetadas por horários irregulares, que sintam que seu trabalho importa, que são vistos e valorizados, mesmo trabalhando quando outros dormem. Senhor, oramos pelos pais e mães neste momento, carregando preocupações por filhos que parecem crescer ao ritmo das estações. Pelos pais de bebês e crianças pequenas que mal conseguem dormir noites inteiras, cujos corpos estão exaustos de cuidado constante, que se perguntam se algum dia voltarão a ter energia. Senhor, dá-lhes força sobrenatural, que vejam que esta fase passa, que os filhos crescem rápido demais.
Multiplica as poucas horas de sono que conseguem, que encontrem alegria em meio ao cansaço. Oramos pelos pais de pré-adolescentes e adolescentes navegando mudanças de humor, desafios de autoridade, preocupações sobre influências externas. Senhor, dá-lhes sabedoria para saber quando apertar e quando soltar. Que mantenham canais de comunicação abertos. Que seus filhos saibam que podem contar qualquer coisa sem medo de rejeição. Protege estes jovens de decisões destrutivas. Trazemos diante de Ti os pais solteiros, Senhor. Aqueles que carregam dupla responsabilidade com metade dos recursos, que fazem papel de pai e mãe sozinhos, que mal conseguem respirar entre trabalho e cuidado com filhos. Senhor, multiplica seu tempo, multiplica sua energia, multiplica suas finanças. Levanta a comunidade ao redor deles, que não se sintam julgados por estar criando filhos sozinhos. Dá aos filhos resiliência e que não sejam prejudicados por ausência do outro genitor. Oramos pelos pais que têm filhos com necessidades especiais, que enfrentam desafios médicos constantes, terapias múltiplas, preocupações sobre quem cuidará de seus filhos quando eles não puderem mais. Senhor, dá-lhes força dia após dia, que vejam progressos, mesmo pequenos, como grandes vitórias. Provê recursos financeiros para tratamentos, que encontrem comunidades de apoio com outros pais que entendem sua jornada. Senhor, trazemos diante de Ti os pais de filhos adultos que se afastaram, que tomaram caminhos que os pais não escolheriam, que quebram corações com decisões destrutivas. Dá a estes pais sabedoria para saber quando falar e quando calar, que amem incondicionalmente sem permitir comportamentos abusivos, que confiem que mesmo quando não podem alcançar seus filhos, Tu podes. Traga filhos pródigos de volta para casa, de volta para a fé, de volta para relacionamentos saudáveis. Oramos pelos pais que perderam filhos, que enfrentam a dor antinatural de enterrar quem deveria enterrá-los. Senhor, consola de forma que só Tu podes, que saibam que seus filhos estão contigo, que encontrem propósito mesmo em meio à dor, que honrem memória de filhos amando outros que precisam de amor parental. Oramos pelos avós que estão criando netos, porque pais biológicos não podem ou não querem. Senhor, dá-lhes energia em idade quando deveriam estar descansando. Multiplica sua paciência, que consigam conectar geracionalmente, que criem estes netos com sabedoria de anos, mas também com compreensão de mundo contemporâneo. Provê tudo o que precisam. Trazemos diante de Ti os casais lutando com infertilidade, que desejam filhos com cada fibra de seu ser, mas mês após mês enfrentam decepção. Senhor, abre úteros, cura condições que impedem concepção. Se adoção é o caminho, facilita processos. Consola corações partidos, que não percam esperança. Que o desejo por filhos não destrua casamentos ou fé. Voltamos nossa atenção agora para os casais, Senhor. Oramos por casamentos em crise, onde amor parece ter esfriado, onde comunicação se quebrou, onde companheirismo se transformou em coexistência fria. Senhor, reavivar amor. Que se lembrem, por que se apaixonaram. Dá-lhes humildade para pedir perdão e graça para perdoar. Que busquem ajuda profissional se necessário. Quebra orgulho que impede reconciliação. Oramos pelos casais que enfrentaram traição, onde confiança foi quebrada, onde feridas são profundas. Senhor, só Tu podes curar. Se há verdadeiro arrependimento, que haja caminho para a restauração. Se não há, dá clareza sobre próximos passos. Protege cônjuges feridos de mais danos, que filhos sejam protegidos de toxicidade. Trazemos diante de Ti casais em segundos ou terceiros casamentos, tentando construir famílias misturadas, navegando complexidades de ex-cônjuges e meio-irmãos. Senhor, dá sabedoria sobrenatural, que criem unidade genuína, respeitando histórias passadas, que crianças se sintam amadas por todos, que ex-cônjuges cooperem por bem das crianças. Oramos pelos casais que cuidam de pais idosos enquanto ainda criam filhos, pressionados de ambos os lados, chamados de geração sanduíche. Senhor, dá-lhes força para cuidar de todos sem se perder, que estabeleçam limites saudáveis, que peçam ajuda quando necessário,
que não carreguem culpa por não conseguir fazer tudo perfeitamente. Senhor, oramos pelos casais separados por distância devido a trabalho, militar, circunstâncias. Protege seus relacionamentos, que usem tecnologia para manter conexão, que sejam fiéis durante separação, que a reunião seja doce, apresse o tempo até estarem juntos permanentemente. Trazemos diante de Ti casais lutando com diferenças sobre finanças, criação de filhos, fé. Senhor, que encontrem meio termo, que aprendam que diferenças podem complementar em vez de dividir. Dá sabedoria para resolver conflitos sem ferir, que busquem primeiro entender, depois serem entendidos. Oramos por casais idosos que caminham juntos há décadas, enfrentando desafios de saúde, perdas de amigos, mudanças de corpo, que seu amor se aprofunde com os anos, que cuidem um do outro com ternura, que sejam exemplos para gerações mais jovens sobre o que é compromisso verdadeiro. Agora, trazemos diante de Ti os solteiros, Senhor, aqueles que anseiam por companheirismo, mas ainda não encontraram, que às vezes se sentem incompletos, que enfrentam pressão social para estar em relacionamento. Senhor, que encontrem contentamento sendo solteiros, que usem esta fase para desenvolver identidade forte, que não se contentem com menos que Teu melhor, só para não estar sozinhos. Prepara-os e prepara quem será parceiro futuro. Protege-os de relacionamentos errados que parecem certos. Oramos pelos solteiros que escolheram celibato, que abraçaram o chamado de serviço sem divisões de relacionamento romântico. Honra esta escolha, que não se sintam menos valorizados, que encontrem família espiritual profunda, que seus ministérios prosperem. Trazemos diante de Ti os divorciados que carregam cicatrizes de relacionamentos que não funcionaram, que às vezes duvidam se algum dia amarão ou confiarão novamente. Senhor, cura profundamente, que perdoem a si mesmos por erros do passado. Se há possibilidade de novo amor, prepara corações, que não deixem experiências ruins fechá-los para experiências boas. Oramos pelos viúvos e viúvas enfrentando solidão após perder companheiro de vida. Senhor, sê seu companheiro. Consola de forma que palavras humanas não conseguem. Honra memórias sem prender no passado. Se há possibilidade de novo companheirismo, abre corações e portas. Que saibam que amar novamente não desonra quem se foi. Senhor, voltamos nossa atenção agora para os idosos, aqueles que acumularam décadas de sabedoria, experiências, histórias, mas que em nossa cultura obcecada por juventude são muitas vezes esquecidos, marginalizados, tratados como fardo em vez de tesouro. E isto parte Teu coração, porque Tu ordenas que honremos nossos pais e idosos, porque Tu vês valor onde sociedade vê apenas declínio, porque Tu conheces que cada ruga conta uma história, cada cabelo branco representa a experiência vivida, cada movimento mais lento carrega dignidade que velocidade nunca terá. Oramos especificamente pelos idosos que vivem sozinhos em casas que já foram cheias de vida, mas agora ecoam com silêncio. Pessoas que passam dias inteiros sem conversação significativa, além de talvez um cumprimento rápido no supermercado ou uma troca de palavras com o entregador. Dias que se esticam longos e vazios, onde a solidão não é apenas ausência de companhia, mas presença opressiva de isolamento. Pessoas que olham para telefones que não tocam, que esperam por ligações que não vêm, que verificam caixas de correio esperando cartas que raramente chegam, que se perguntam se alguém ainda se lembra delas, se suas vidas ainda têm valor, se alguém perceberia se não estivessem mais aqui. Senhor, estas pessoas que sociedade esquece são preciosas para Ti. Levanta pessoas que os visitem, vizinhos com corações compassivos, membros de igreja que entendem que ministério aos idosos não é menos importante que ministério aos jovens. Jovens que precisam de sabedoria que só anos de vida podem dar. Famílias que façam tempo em agendas ocupadas para sentar e simplesmente ouvir histórias que merecem ser ouvidas. Que se conectem com comunidades que os valorizem. Que encontrem grupos de idosos onde amizades sejam formadas, onde risos sejam compartilhados, onde não se sintam invisíveis mas vistos, não descartados mas valorizados. Dá-lhes, Senhor,
saúde para manter independência o máximo possível. Porque para muitos idosos, a maior dignidade está em poder cuidar de si mesmos, em não serem fardo, em manter autonomia. Preserva suas mentes afiadas, mantém seus corpos funcionais, que mobilidade seja preservada, que dores sejam gerenciáveis, que medicações sejam eficazes, que tenham energia para fazer coisas que trazem alegria. Oramos especificamente pelos idosos em asilos, residências para idosos, longe de famílias que prometeram nunca os colocariam lá, mas que circunstâncias tornaram impossível mantê-los em casa. E há culpa de ambos os lados. Culpa de filhos que sentem que falharam, com pais, culpa de pais que sentem que são fardo para filhos. Senhor, quebra estas culpas. Há situações onde cuidado profissional é necessário, onde amor às vezes significa reconhecer limitações e buscar ajuda especializada. Mas estas pessoas ainda precisam sentir que são amadas, que não foram abandonadas, que suas vidas ainda têm propósito e valor. Senhor, conforta profundamente aqueles que se sentem esquecidos em corredores institucionais. Tu conheces cada um por nome. Tu vês cada lágrima escondida. Tu ouves cada suspiro de saudade por dias que não voltarão. Levanta cuidadores verdadeiramente compassivos, não apenas profissionais fazendo trabalho, mas pessoas com vocação genuína para honrar e servir os idosos, que vejam além de corpos envelhecidos para as pessoas completas com histórias ricas e dignidade inerente. Que famílias visitem regularmente, que estas visitas não sejam obrigações marcadas no calendário, mas tempos de conexão real, de ouvir e ser ouvido, de tocar e ser tocado, de amar e ser amado, que sintam dignidade preservada mesmo quando corpos falham, mesmo quando mentes às vezes confundem, mesmo quando precisam de ajuda com coisas básicas que antes faziam sem pensar. Trazemos diante de Ti os idosos lutando com demências, Alzheimer, perdendo memórias e autonomia. Senhor, mesmo quando mentes falham, Tu não os esqueces. Dá paciência a familiares que cuidam, que haja momentos de lucidez que tragam alegria. Protege-os de maus tratos. Oramos pelos idosos com dores crônicas, artrite, mobilidade limitada, que cada movimento dói. Senhor, alivia a dor. Dá-lhes dignidade apesar de limitações. Que não desistam, que encontrem alegria em pequenas coisas. Trazemos diante de Ti os idosos enfrentando o fim da vida, que sabem que tempo é curto. Senhor, dá-lhes paz sobre a eternidade, que resolvam questões pendentes, que se reconciliem com pessoas importantes, que partam sem medos, confiando em Tua promessa de vida eterna. Agora, Senhor, trazemos diante de Ti os enfermos, aqueles em hospitais neste momento, conectados a máquinas dependentes de medicamentos, lutando entre vida e morte. Senhor, visita cada quarto, que sintam Tua presença de forma palpável. Dá sabedoria a equipes médicas, guia tratamentos, que vejam curas que medicina não pode explicar. Oramos pelos pacientes de câncer, enfrentando quimioterapias brutais, perdendo cabelo e dignidade, lutando contra a doença invisível mais devastadora. Senhor, destrói células cancerígenas, protege células saudáveis, que tratamentos sejam eficazes, dá forças para completar protocolos, que entrem em remissão completa e nunca mais voltem. Trazemos diante de Ti aqueles com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, condições autoimunes, que sabem que não há cura, mas precisam gerenciar sintomas para sempre. Senhor, dá-lhes disciplina para seguir tratamentos, que tenham acesso a medicamentos, que efeitos colaterais sejam mínimos, que vivam vidas plenas apesar de limitações. Oramos por aqueles com doenças raras, que lutam para encontrar diagnósticos, que são incompreendidos por médicos, que se sentem sozinhos em suas condições. Senhor, conecta-os com especialistas certos, que pesquisas avancem, que encontrem comunidades de apoio, que não desistam de buscar respostas. Senhor, oramos por aqueles com doenças mentais, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, condições que ainda são estigmatizadas e incompreendidas, que encontrem tratamentos eficazes, que tenham acesso à terapia e medicação, que não sejam julgados,
Que igrejas sejam lugares seguros para compartilhar lutas, que químicas cerebrais sejam equilibradas, que pensamentos destrutivos sejam quebrados. Trazemos diante de Ti aqueles lutando com vícios, álcool, drogas, pornografia, jogo, dependências que escravizam. Senhor, quebra cadeias, dá forças para buscar ajuda, que encontrem programas de recuperação eficazes, que comunidades os apoiem em vez de julgá-los, que se vejam como Tu os vês, amados e dignos de liberdade. Oramos pelos que vivem com dor crônica, fibromialgia, enxaquecas, condições que médicos não conseguem resolver, que tornam dias normais em batalhas constantes. Senhor, Tu conheces cada dor, alivia onde possível, dá força para suportar onde alívio não vem, que não percam esperança, que encontrem propósito mesmo em meio à dor. Trazemos diante de Ti aqueles esperando transplantes de órgãos, dependentes de diálise, listas de espera, incerteza sobre quanto tempo resta. Senhor, provê doadores compatíveis, que cirurgias sejam bem-sucedidas, que corpos aceitem novos órgãos, que ganhem anos de vida de qualidade. Senhor, voltamos nossa atenção agora para aqueles lutando com insônia e distúrbios de sono. Aqueles que desejam desesperadamente dormir, mas seus corpos não cooperam, que contam horas de vigília enquanto o mundo dorme. Senhor, acalma sistemas nervosos hiperativos, regula ritmos circadianos, que medicações sejam eficazes sem causar dependência, que encontrem causas raízes e as resolvam, que esta noite seja diferente, que finalmente consigam descansar. Oramos por aqueles com apneia do sono, que acordam sufocando, que nunca sentem que dormiram bem, que usem equipamentos necessários, que percam peso se isso ajudar, que tenham energia durante o dia, apesar de noites difíceis. Trazemos diante de Ti os enlutados, Senhor, aqueles que perderam entes queridos recentemente, e a dor é aguda, que ainda esperam que seja pesadelo do qual acordarão. Senhor, consola de forma que só Tu podes, que chorem sem vergonha, que sejam cercados por comunidade que permite luto sem pressa, que saibam que a pessoa amada está contigo. Oramos pelos que perderam pais, que se tornaram órfãos adultos, que perderam âncoras e se sentem perdidos. Que honrem memórias, que continuem legados, que saibam que pais estariam orgulhosos. Trazemos diante de Ti aqueles que perderam cônjuges, metades de si mesmos, que não sabem como ser indivíduos de novo, que reaprendam a viver, que não se sintam culpados por risos que eventualmente voltam, que saibam que amor verdadeiro nunca morre completamente. Senhor, oramos especialmente por aqueles que perderam filhos. Não há dor comparável, não há palavras adequadas. Só Tu podes entrar nesta dor porque perdeste Teu próprio filho. Consola pais que enterraram bebês, crianças, adolescentes, adultos, que saibam que seus filhos estão seguros contigo, que encontrem propósito mesmo em meio à dor indescritível, que honrem memórias sem serem consumidos por dor. Trazemos diante de Ti aqueles que perderam irmãos, que perderam companheiros de infância, que sentem solidão em famílias de origem, que memórias compartilhadas tragam conforto, que mantenham conexões com sobrinhos, que amor entre irmãos sobreviva à separação da morte. Oramos pelos que perderam amigos próximos, que sociedade não valida como luto legítimo, mas dor é real. Senhor, valida esta dor, que celebrem amizades profundas, que continuem tradições que compartilhavam, que encontrem novos amigos sem esquecer antigos. Trazemos diante de Ti aqueles que perderam pessoas por suicídio, que carregam não apenas dor, mas culpa, perguntas sem respostas, raiva junto com saudade. Senhor, que saibam que não são responsáveis, que encontrem paz apesar de não entender, que Tua misericórdia cubra aqueles que partiram em desespero. Senhor, agora trazemos diante de Ti aqueles enfrentando crises financeiras, porque dinheiro, embora não seja tudo, afeta quase tudo. Afeta onde moramos, o que comemos, se temos acesso a cuidados de saúde, as oportunidades que podemos oferecer a nossos filhos, nossa capacidade de ser generosos e certamente afeta nossa paz mental.
E em mundo que mede valor por riqueza material, crises financeiras não atacam apenas carteiras, mas também identidade e autoestima. Pensamos especificamente nos desempregados que acordam sem o propósito estruturado que trabalho oferece, sem a identidade que posição profissional fornece, sem a renda que sustenta a vida. Pessoas que enviaram literalmente centenas de currículos, que personalizaram cartas de apresentação, que fizeram networking até a exaustão, que seguiram cada conselho sobre como conseguir emprego, mas que continuam recebendo rejeições ou, pior ainda, silêncio absoluto que nem rejeição explícita oferece. Pessoas que veem economias que levaram anos para acumular, diminuindo mês após mês, enquanto contas não param de chegar. Aluguel, luz, água, internet, alimentação, todas as necessidades básicas que não esperam por emprego aparecer. Senhor, Tu vês cada aplicação rejeitada, cada entrevista que parecia promissora, mas não resultou em oferta, cada dia que passa, onde esperança diminui um pouco mais. Abre portas de emprego, não apenas qualquer emprego por desespero, mas oportunidades onde seus dons genuínos possam brilhar, onde experiências acumuladas sejam valorizadas, onde potencial seja reconhecido, que sejam contratados para posições que não apenas paguem contas, mas que também alimentem alma, que ofereçam não apenas salário, mas propósito. Que salários sejam justos, não exploração de desespero, mas compensação digna por trabalho oferecido. Que encontrem favor sobrenatural com empregadores, que entrevistas se destaquem, que habilidades sejam perfeitamente alinhadas com necessidades, que timing divino conecte pessoas certas em momentos certos. Oramos também pelos subempregados, categoria silenciosa de sofrimento financeiro. Pessoas com diplomas universitários trabalhando em empregos de ensino médio. Profissionais experientes em posições de entrada. Pessoas com habilidades especializadas fazendo trabalho genérico, trabalhando abaixo de qualificações não por escolha, mas por necessidade, ganhando muito menos do que valem, do que merecem, do que poderiam estar ganhando em mercado mais justo ou com mais oportunidades. E há frustração queimando. Frustração com desperdício de potencial, com anos de educação que não estão sendo usados, com talento que está sendo subutilizado, com contribuições que poderiam estar fazendo, mas não têm chance. Senhor, esta frustração é válida. Tu nos criaste com dons específicos para serem usados, não desperdiçados, que sejam promovidos de dentro de organizações atuais onde finalmente são notados, ou para novas oportunidades que reconhecem verdadeiro valor desde o início, que reconhecimento que tem sido negado finalmente venha, que anos de paciência, de fazer mais do que era esperado, enquanto ganhavam menos do que mereciam, de manter excelência mesmo sem apreciação, sejam recompensados não apenas financeiramente, mas também com posições de influência e realização. Trazemos diante de Ti aqueles afogados em dívidas, que recebem ligações de cobradores, que têm medo de verificar saldo bancário, que não sabem como pagarão próximo mês. Senhor, provê de formas criativas, que negociem dívidas, que encontrem recursos extras, que aprendam gestão financeira, que vejam milagres de provisão. Oramos pelos que perderam casas, que enfrentam despejo ou execução, que não sabem onde viverão. Senhor, abre portas de moradia, levanta pessoas que ajudem, que autoridades sejam compassivas, que encontrem estabilidade. Senhor, oramos pelos empreendedores cujos negócios estão falhando, que investiram tudo e veem retorno zero, que precisam decidir quando desistir ou continuar. Dá sabedoria clara. Se devem continuar, provê recursos e clientes. Se devem encerrar, que façam isso com dignidade. Que falhas não definam identidades. Trazemos diante de Ti aqueles que nunca têm suficiente, que trabalham múltiplos empregos, que mal conseguem pagar necessidades básicas. Senhor, multiplica recursos. Que oportunidades melhores apareçam. Que escapem de ciclos de pobreza. Que seus filhos tenham oportunidades que eles não tiveram. Oramos por aqueles que são ricos, mas miseráveis, que têm tudo materialmente, mas nada espiritualmente, que descobriram que dinheiro não compra paz. Senhor, liberta-os de amor ao dinheiro,
que usem recursos para teu reino, que encontrem satisfação em generosidade, que busquem riquezas verdadeiras. Trazemos diante de ti aqueles que roubam porque estão desesperados, que tomaram decisões ruins por necessidade. Senhor, que se arrependam, que encontrem caminhos legítimos de provisão, que façam restituição onde possível, que comunidades os restaurem. Senhor, agora trazemos diante de ti vítimas de violência e abuso, aqueles em relacionamentos abusivos neste momento, dormindo ao lado de quem machuca, planejando escapes, com medo demais para partir. Senhor, dá coragem, provê lugares seguros, levanta pessoas que acreditem neles, que saiam antes que seja tarde demais. Protege fisicamente. Oramos por vítimas de abuso passado, carregando traumas que afetam cada área da vida, lutando contra gatilhos e flashbacks. Senhor, cura profundamente. Que terapia seja eficaz. Que encontrem comunidades que entendam o trauma. Que abusadores sejam responsabilizados. Que vítimas saibam que não foi culpa delas. Trazemos diante de ti crianças em lares abusivos que não têm voz, que dependem de adultos que machucam. Senhor, intervém poderosamente. Levanta professores que percebam sinais, que vizinhos denunciem, que sistemas de proteção funcionem, que sejam removidos de perigo e colocados em ambientes seguros. Oramos por aqueles abusados sexualmente, carregando vergonha que não é deles, silenciados por medo e ameaças. Senhor, dá coragem para falar, que sejam acreditados, que abusadores sejam presos, que vítimas sejam restauradas completamente. Senhor, oramos por vítimas de violência urbana, que vivem em bairros perigosos, que ouvem tiros à noite, que perderam amigos e familiares para a violência. Que autoridades protejam, que violência diminua, que jovens encontrem alternativas a gangues, que comunidades sejam restauradas. Trazemos diante de ti refugiados fugindo de guerras e perseguições, que perderam tudo, que buscam segurança em terras estranhas. Senhor, que encontrem acolhida, que processos de asilo sejam justos, que aprendam novas línguas, que reconstruam vidas, que mantenham culturas enquanto se adaptam. Oramos por vítimas de tráfico humano, escravizados sexualmente ou laboralmente, sem liberdade, sem esperança. Senhor, quebra cadeias literais e metafóricas, que sejam resgatados, que traficantes sejam presos, que vítimas sejam restauradas completamente, que nunca mais sejam explorados. Trazemos diante de ti aqueles em sistemas prisionais, alguns culpados, outros inocentes, todos necessitados de esperança. Senhor, que os culpados se arrependam verdadeiramente, que inocentes sejam libertados, que reformas aconteçam, que ex-prisioneiros sejam reintegrados com sucesso. Senhor, voltamos nossa atenção para os solitários, aqueles que moram sozinhos, não por escolha, mas por circunstância, que anseiam por companhia humana, que conversam com si mesmos por falta de outros. Senhor, conecta-os, que encontrem comunidades, que vizinhos se tornem amigos, que igrejas os abracem genuinamente. Oramos pelos introvertidos exaustos de tentar se encaixar em mundo extrovertido, que precisam de solidão para recarregar, mas são julgados por isso. Senhor, que encontrem equilíbrio, que sejam aceitos como são, que construam amizades profundas com poucos, em vez de superficiais com muitos. Trazemos diante de ti aqueles que se sentem invisíveis, que passam por multidões sem serem notados, que trabalham sem reconhecimento, que servem sem agradecimentos. Senhor, tu os vês, que isso seja suficiente, que encontrem identidade em como tu os vês, não em como o mundo os vê. Oramos por aqueles rejeitados por famílias devido a escolhas, identidades ou circunstâncias. Senhor, que encontrem famílias escolhidas, que saibam que nunca são rejeitados por ti, que possíveis reconciliações aconteçam onde apropriado. Senhor, oramos por migrantes longe de terra natal, que falam línguas que ninguém entende, que comem comidas que ninguém reconhece, que celebram festas que ninguém compartilha, que mantenham culturas de origem enquanto abraçam novos lares, que sejam tratados com dignidade,
que contribuam para as sociedades que os acolhem. Trazemos diante de Ti aqueles em transições, mudando de cidade, emprego, fase de vida, que naveguem mudanças com graça, que encontrem estabilidade em meio a fluxo, que vejam novas oportunidades, que soltem passados sem amargura. Agora, Senhor, trazemos diante de Ti aqueles afastados da fé ou buscando espiritualmente, os que foram feridos por igrejas, que experimentaram hipocrisia, que foram julgados em vez de amados. Senhor, cura feridas religiosas, que separem Tua verdade de falhas humanas, que encontrem comunidades saudáveis, que voltem não à religião, mas a relacionamento contigo. Oramos pelos céticos honestos, que duvidam, mas buscam verdade, que questionam, mas não fecham mentes. Senhor, revela-te de formas que façam sentido, que encontrem respostas satisfatórias, que evidências apontem para Ti, que experiências pessoais confirmem verdade. Trazemos diante de Ti aqueles de outras religiões, que buscam Deus sinceramente, mas em outros caminhos. Senhor, respeita suas jornadas, enquanto revelas Tua verdade. Que encontrem o que buscam, que diálogos interreligiosos construam pontes, que amor seja ponte, que doutrinas não são. Oramos por ateus que afirmam não crer, mas são criados à Tua imagem e profundamente amados. Senhor, planta sementes de fé, que encontrem evidências que não podem ignorar, que sejam transformados por amor inexplicável. Senhor, oramos por novos crentes, entusiasmados mas vulneráveis, que precisam de discipulado sólido, que podem ser desviados por ensinos falsos, que encontrem mentores sábios, que cresçam em conhecimento e graça, que permaneçam fiéis. Trazemos diante de Ti crentes cansados, que serviram fielmente por anos, mas agora estão exaustos, que questionam se fazem diferença. Senhor, renova a paixão, que vejam frutos de trabalhos, que descansem sem culpa, que sejam honrados por sacrifícios. Oramos por pastores e líderes espirituais, carregando congregações inteiras, que recebem críticas, mas pouco encorajamento, que lutam com próprias dúvidas, enquanto pregam certezas. Senhor, fortalece-os, protege famílias, que tenham mentores, que descansem adequadamente, que sejam valorizados. Trazemos diante de Ti missionários em campos difíceis, longe de casa, enfrentando oposições, vendo poucos resultados. Senhor, sustenta-os, que vejam frutos, que sejam protegidos, que não desistam. Senhor, agora trazemos diante de Ti profissionais essenciais, trabalhando enquanto outros dormem. Os profissionais de saúde em plantões noturnos, cuidando de emergências, salvando vidas enquanto sacrificam sono. Senhor, guarda-os, dá energia sobrenatural. Que decisões sejam sábias mesmo com fadiga. Protege-os de acidentes e erros, que consigam descansar bem quando possível. Oramos por seguranças protegendo propriedades e pessoas, alertas enquanto o mundo dorme. Que permaneçam vigilantes, que sejam protegidos de perigos, que sejam valorizados. Trazemos diante de Ti motoristas de caminhão, ônibus, táxi, trabalhando horas irregulares, sacrificando tempo com famílias. Senhor, protege nas estradas, que não durmam ao volante, que cheguem a destinos seguros, que famílias entendam sacrifícios. Oramos por trabalhadores de fábricas, limpeza, serviços que funcionam 24 horas, que sejam tratados com dignidade, que salários sejam justos, que tenham benefícios adequados, que não sejam explorados. Senhor, oramos por bombeiros e policiais, que respondem emergências a qualquer hora, que correm perigos para proteger outros. Protege fisicamente, dá coragem sem imprudência, que voltem seguros a famílias, que lidem com traumas que testemunham. Trazemos diante de Ti jornalistas cobrindo notícias urgentes, trabalhadores de tecnologia mantendo sistemas funcionando, que cumpram responsabilidades com excelência, que equilibrem trabalho e vida, que sejam reconhecidos. Agora, Senhor, queremos declarar Tuas promessas sobre cada pessoa, cada situação, cada necessidade mencionada. Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem desampararias. Esta promessa é para cada pessoa ouvindo, sentindo-se abandonada.
Tu nunca abandonaste e nunca abandonarás. Tu prometeste que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Isto significa que nada, absolutamente nada em nossas vidas está fora de teu controle redentor. Até o que inimigo tentou para mal, tu podes transformar para bem. Tu prometeste que tua graça é suficiente e teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para cada pessoa que se sente fraca, inadequada, insuficiente, esta é promessa poderosa. Na fraqueza, teu poder brilha mais intensamente. Tu prometeste dar descanso aos cansados e sobrecarregados. Para cada pessoa exausta física, mental, emocional, espiritualmente, esta promessa é convite e garantia. Tu dás descanso verdadeiro, que vai além de horas de sono. Tu prometeste estar perto dos quebrantados de coração e salvar os contritos de espírito. Para cada pessoa com coração partido, esta promessa é âncora. Tu não estás distante, estás próximo, não observando de longe, mas presente na dor. Tu prometeste que não somos tentados além do que podemos suportar, mas, com tentação, provês escape. Para cada pessoa lutando contra vícios, tentações, padrões destrutivos, há esperança. Escape existe. Libertação é possível. Tu prometeste que, se confessamos pecados, és fiel e justo para perdoar e purificar. Para cada pessoa carregando culpa e vergonha, esta promessa liberta. Confissão sincera resulta em perdão completo. Tu prometeste que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do teu amor. Esta promessa é rocha inabalável para todo mundo. Nada pode separar-nos do teu amor. Senhor, declaramos proteção divina sobre cada vida representada nesta oração. Declaramos que anjos acampam ao redor daqueles que temem o Senhor. Declaramos que nenhuma arma forjada contra teus filhos prosperará. Declaramos que o sangue de Jesus cobre cada pessoa, cada família, cada lar mencionado. Declaramos que o inimigo não tem autoridade sobre vidas consagradas a ti. Declaramos que pensamentos de paz, não de mal, para dar futuro e esperança, são teus planos para cada um. Declaramos que o que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem são coisas que preparaste para aqueles que te amam. Declaramos que tua misericórdia se renova a cada manhã. Amanhã trará novas misericórdias, novas oportunidades, novos começos. Declaramos que lágrimas podem durar uma noite, mas alegria vem pela manhã. Para cada pessoa chorando esta noite, amanhã trará alívio. Declaramos que os que semeiam em lágrimas cegarão com júbilo. Investimentos feitos em meio à dor produzirão frutos. Declaramos que nada é impossível para ti. Situações que parecem sem saída, têm saída quando tu interviés. Declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Poder residente em crentes é maior que qualquer oposição externa. Declaramos cura física para enfermos. Declaramos que pelo tuas pisaduras fomos sarados. Declaramos restauração de saúde, força renovada, energia multiplicada. Declaramos cura emocional para feridos. Declaramos que és médico de corações quebrantados e pensamentos confusos. Declaramos liberdade espiritual para cativos. Declaramos que onde está o Espírito do Senhor há liberdade. Correntes são quebradas, prisões são abertas, cativos são libertados. Declaramos provisão financeira para necessitados. Declaramos que tu supres todas as necessidades segundo tuas riquezas em glória. Portas de oportunidade são abertas, recursos são multiplicados, provisões aparecem de formas inesperadas. Declaramos reconciliação em relacionamentos quebrados. Declaramos que tu fazes novas todas as coisas. O que estava morto pode reviver. O que estava quebrado pode ser restaurado. Declaramos sabedoria para confusos. Declaramos que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Clareza vem, direção é revelada, próximos passos são iluminados. Declaramos proteção sobre crianças. Declaramos que dos tais é o reino dos céus.
Inocência é preservada. Futuros são garantidos. Destinos são protegidos. Declaramos força para cansados. Declaramos que os que esperam no Senhor renovam forças, sobem com asas como águias, correm sem se cansar, caminham sem desfalecer. Declaramos esperança para desesperançados. Declaramos que Tu és Deus de esperança, que enche de toda alegria e paz no crer para abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Declaramos paz para ansiosos. Declaramos que Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará corações e mentes. Ansiedade é substituída por paz, medo por confiança, agitação por serenidade. Declaramos conforto para enlutados. Declaramos que és Deus de todo conforto, que nos conforta em toda tribulação. Luto é transformado em dança, pranto em riso, cinzas em beleza. Senhor, enquanto nos preparamos para encerrar esta oração, queremos resumir tudo o que trouxemos diante de Ti. Oramos por proteção completa sobre cada vida. Proteção física contra perigos visíveis e invisíveis. Proteção emocional contra feridas e traumas. Proteção mental contra pensamentos destrutivos. Proteção espiritual contra ataques do inimigo. Oramos por descanso verdadeiro que restaura corpo e alma. Descanso que vai além de horas de sono, alcançando profundezas do ser. Descanso que acalma ansiedades e renova forças. Descanso que prepara para amanhã. Oramos por esperança renovada para enfrentar novo dia. Esperança ancorada não em circunstâncias, mas em Teu caráter imutável. Esperança que vê além do presente para o futuro que preparaste. Esperança que sustenta em dias difíceis e celebra em dias bons. Oramos por paz que transcende compreensão. Paz que não depende de tudo estar resolvido, mas de confiar em quem resolve todas as coisas. Paz que guarda corações, mesmo em meio a tempestades. Paz que a presença divina manifesta. Reafirmamos, Senhor, que neste exato momento, enquanto olhos se fecham e corpos relaxam, Tu permaneces vigilante. O guardião de Israel não dormita nem cochila. Enquanto precisamos de sono, Tu nunca descansas de nos cuidar. Nenhuma preocupação é pequena demais para a Tua atenção. O Deus do universo se importa com detalhes de nossas vidas. Nenhum problema é grande demais para Teu poder. O que nos esmaga é leve para Ti. Teu amor por nós não depende de nosso desempenho. Não precisamos ganhar Teu amor através de perfeição. Tu nos amas simplesmente porque nos criaste, nos escolheste, nos redimiste. Se você está ouvindo esta oração e sentiu paz tocando seu coração, se encontrou conforto nestas palavras, peço que faça algo importante. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Talvez você conheça alguém que está lutando para dormir, carregando preocupações pesadas, precisando desesperadamente de esperança. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja instrumento de paz na vida de alguém. Além de compartilhar, escreva amém nos comentários se esta oração tocou seu coração. Este simples ato cria conexão entre todos que estão buscando a mesma paz, formando comunidade invisível, mas poderosa de fé compartilhada. E se ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se para receber orações diárias que podem transformar suas noites e dias. Senhor, abençoamos cada pessoa que ouviu esta oração do início ao fim. Que o tempo investido ouvindo seja multiplicado em paz recebida. Abençoamos seus corpos com descanso profundo e reparador. Que cada músculo relaxe completamente. Que cada órgão funcione perfeitamente durante sono. Que acordem sentindo-se verdadeiramente descansados, com energia renovada, prontos para novo dia. Abençoamos suas almas com paz emocional e mental. Que ansiedades sejam dissolvidas. Que preocupações sejam colocadas em perspectiva correta. Que acordem com clareza mental, decisões sábias, pensamentos positivos. Abençoamos seus espíritos com conexão renovada com o divino. Que sintam Tua presença não apenas neste momento, mas amanhã e todos os dias. Que caminhem em comunhão constante contigo. Que ouçam Tua voz guiando, corrigindo, encorajando. Abençoamos seus relacionamentos com proteção e crescimento.
que famílias sejam fortalecidas, que casamentos sejam renovados, que amizades sejam aprofundadas, que relacionamentos tóxicos sejam encerrados e saudáveis sejam cultivados. Abençoamos seus propósitos com clareza e realização, que descubram ou redescubram chamados, que caminhem em destinos, que cumpram propósitos para os quais foram criados. Declaramos bênção sobre o sono desta noite, que seja sem pesadelos, sem interrupções desnecessárias, sem inquietação. Que sonhos sejam pacíficos ou reveladores de tua vontade. Que horas de sono, mesmo que poucas, sejam tão restauradoras quanto noites inteiras. Declaramos bênção sobre o despertar de amanhã, que acordem não com alarmes estressantes, mas com paz. Que primeiros pensamentos sejam gratidão, não ansiedade. Que vejam novo dia como presente, não fardo. Que tenham energia para cumprir responsabilidades e graça para lidar com desafios. Declaramos com fé que não é baseada em otimismo cego, mas em conhecimento de teu caráter. Amanhã será melhor que hoje. Não necessariamente porque todas as circunstâncias externas mudarão magicamente da noite para o dia, embora milagres possam e às vezes acontecem, mas porque perspectivas podem mudar, e mudança de perspectiva muda tudo. Porque quando vemos situações através de lentes de fé, em vez de medo, através de confiança em vez de controle, através de esperança em vez de desespero, as mesmas circunstâncias se tornam mais navegáveis, mais suportáveis, menos dominantes. Declaramos que tua graça é nova a cada manhã, como prometeste em Lamentações. Isto significa que a graça que usamos hoje, que nos sustentou através de hoje, não é tudo o que temos. Amanhã virá com novo suprimento de graça divina, graça suficiente para aquele dia, para aqueles desafios, para aquelas oportunidades. Não precisamos nos preocupar se teremos graça suficiente amanhã, porque a graça de amanhã chegará com amanhã. Hoje a graça de hoje é suficiente. Declaramos que oportunidades frescas aparecem com cada nascer do sol. Cada novo dia é página em branco onde nova história pode ser escrita, novo capítulo pode começar, novas possibilidades podem se desdobrar. Erros de hoje não definem amanhã. Fracassos de hoje não eliminam sucessos de amanhã. Dores de hoje não cancelam alegrias de amanhã. Cada amanhecer é recomeço, é nova chance, é convite para começar novamente com esperança renovada. Declaramos com confiança que testemunhos de proteção e provisão serão compartilhados. Pessoas que estão ouvindo esta oração agora, que estão em meio a lutas, que estão enfrentando impossíveis, voltarão, em comentários, em conversas, em suas próprias histórias, para contar como tu intervieste de formas que só tu podes fazer. Como orações que pareciam não respondidas, foram respondidas em tempo perfeito. Como impossíveis que pareciam definitivamente impossíveis, se tornaram possíveis através de intervenção divina que desafia a explicação natural. Como provisão veio de direções inesperadas. Como proteção cobriu quando nem sabíamos que estávamos em perigo. Como cura aconteceu quando médicos diziam que não havia mais nada a fazer. Estes testemunhos virão. Alguns virão em dias, outros em semanas, alguns em meses ou anos. Mas virão porque tu és fiel, porque tua palavra não volta vazia, porque orações feitas com fé genuína nunca são desperdiçadas. E quando estes testemunhos vierem, quando pessoas compartilharem suas histórias de intervenção divina, outros que ainda estão esperando suas próprias respostas encontrarão esperança renovada. Fé será fortalecida, comunidade será edificada e, acima de tudo, teu nome será glorificado. Declaramos que esta comunidade de fé que está se formando agora, neste momento, através desta oração, crescerá. Mais pessoas encontrarão estas orações quando estiverem desesperadas por paz, quando noites parecerem longas demais, quando fardos parecerem pesados demais. Mais pessoas encontrarão neste espaço um refúgio seguro, um lugar de honestidade espiritual, uma comunidade que não exige perfeição, mas celebra a autenticidade, que não julga lutas, mas oferece intercessão, que não minimiza a dor, mas aponta para aquele que cura todas as feridas. Mais vidas serão transformadas,
não superficialmente, não temporariamente, mas profunda e permanentemente. Pessoas passarão de ansiedade paralisante para paz que excede entendimento, de medo constante para confiança crescente, de solidão isolante para conexão significativa, de desesperança sufocante para esperança sustentadora, de sentir-se esquecido para conhecer-se profundamente amado. E estas transformações não serão suas próprias conquistas, não resultados de tentar mais ou ser melhores, mas evidências de tua graça operando, teu espírito transformando, teu amor penetrando camadas mais profundas de ser. Mais testemunhos glorificarão teu nome, não nossos nomes, não nomes de pessoas que oraram, não nomes de ministérios ou canais ou plataformas, mas teu nome acima de todo nome, porque no final, tudo isso é sobre tua glória sendo revelada, teu amor sendo demonstrado, teu poder sendo manifestado, tua fidelidade sendo comprovada geração após geração, pessoa após pessoa, história após história. Que assim seja, que teu nome seja exaltado, que tua glória encha a terra como águas cobrem o mar. Senhor, entregamos a Ti especificamente esta noite. Guarda sobre lares onde pessoas ouvindo esta oração dormem. Protege portas e janelas, que sistemas de segurança funcionem perfeitamente, que vizinhos vigilantes percebam qualquer atividade suspeita, mas além de segurança física, sela lares espiritualmente, que anjos montem guarda, que presença divina encha cada cômodo, que esta noite seja de descanso verdadeiro, livre de perturbações físicas ou espirituais. Oramos especificamente sobre pessoas que dormem sozinhas, que solidão possa parecer maior à noite, que sintam tua companhia tão real, que solidão se transforme em comunhão doce contigo. Oramos sobre casais dormindo juntos, que proximidade física reflita intimidade emocional e espiritual, que pequenos atritos do dia sejam dissolvidos antes de dormir, que não deixem o sol se pôr sobre ira, que se reconciliem, que perdoem, que durmam em paz. Oramos sobre pais com filhos pequenos em casa, que crianças durmam tranquilas, permitindo que pais descansem, que bebês com cólicas sejam aliviados, que crianças com febre sejam curadas, que adolescentes inquietos encontrem paz. Oramos sobre lares onde há doentes, que dor seja minimizada durante a noite, que medicações sejam eficazes, que cuidadores descansem também, que milagres de cura aconteçam durante sono. Senhor, oramos sobre áreas perigosas onde violência é comum, que esta noite seja a exceção, que não haja tiroteios, assaltos, violências, que pessoas durmam sem medo de acordar com barulhos assustadores, que paz desça sobre bairros inteiros. Oramos sobre hospitais onde pessoas estão em estado crítico, que esta noite traga estabilização, que pioras sejam evitadas, que manhã traga notícias boas, que familiares em salas de espera encontrem consolo e eventualmente alívio. Agora, querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento de encerrar esta jornada de oração juntos, e quero que este encerramento seja tão intencional quanto tudo que veio antes. Não. Vamos simplesmente terminar abruptamente. Vamos fazer uma transição suave de oração para descanso, de intercessão para paz, de palavras faladas para silêncio sagrado, onde Deus pode falar ao seu coração de formas que palavras humanas não conseguem. Então respire profundamente comigo. Não uma respiração apressada e superficial, mas uma respiração longa, lenta, intencional. Sinta o ar entrando pelo nariz, enchendo seus pulmões, expandindo seu peito, levando oxigênio para cada célula de seu corpo. E então solte lentamente, deixando o ar sair, levando com ele todo o estresse acumulado. Vamos fazer isso juntos várias vezes. Inspire paz, não apenas o conceito de paz, mas paz real, tangível, a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda corações e mentes. Imagine que cada inspiração traz esta paz para dentro de você, enchendo você com serenidade divina. Expire tensão, toda tensão muscular, toda tensão mental, toda tensão emocional que você carregou ao longo deste dia. Imagine que cada expiração remove camadas de estresse
que foram acumulando em seu corpo e alma. Inspire outra vez. Inspire esperança. Esperança verdadeira, bíblica, que não é otimismo superficial, mas confiança profunda, ancorada na fidelidade de Deus. Esperança que vê além de circunstâncias presentes, para promessas futuras. Esperança que sustenta quando lógica diz para desistir. Deixe esta esperança encher você completamente. Expire medo. Todos os medos que mencionamos, todos os medos que você carrega, mas não verbalizou, medos racionais e irracionais, medos sobre hoje e sobre amanhã. Deixe que estes medos saiam com sua respiração. Deixe que sejam levados para longe, entregues àquele que diz, não temas, mais de 300 vezes na Escritura. Respire mais uma vez. Inspire fé. Fé do tamanho de semente de mostarda que Jesus disse ser suficiente para mover montanhas. Fé que não precisa ter tudo resolvido para confiar. Fé que diz ainda que mesmo quando o porquê não está claro. Fé que descansa em quem Deus é independente do que Deus faz. Deixe esta fé fortalecer cada fibra de seu ser. Expire dúvida. Dúvidas sobre se suas orações são ouvidas, dúvidas sobre se você importa, dúvidas sobre se mudança é possível, dúvidas que roubam paz e paralisam progresso. Solte estas dúvidas. Elas não te servem. Elas não te definem. Você pode viver livre delas. Agora sinta seu corpo afundar na cama ou cadeira onde está. Não resista à gravidade. Deixe que o mobiliário suporte completamente seu peso. Você não precisa se segurar tenso. Pode relaxar totalmente. Sinta seus ombros descendo, liberando tensão que você nem sabia que estava segurando. Sinta sua mandíbula relaxando. Muitos de nós seguramos tensão em mandíbulas cerradas sem perceber. Sinta seus braços ficando pesados, suas mãos abrindo, suas pernas alongando e relaxando. Permita conscientemente que o peso do dia seja levantado de seus ombros. Imagine mãos divinas gentilmente removendo a mochila invisível que você carregou, tirando cada preocupação como se fossem pedras pesadas, colocando cada fardo sobre ombros infinitamente mais fortes que os seus. Você não precisa carregar isso durante a noite. Você pode descansar. Você carregou o suficiente, mais que suficiente. Ninguém pode razoavelmente pedir mais de você do que você já deu hoje. Você fez o suficiente. Completou tarefas, tomou decisões, resolveu problemas, cuidou de pessoas, cumpriu responsabilidades. E mesmo que lista não esteja completa, mesmo que algumas coisas ficaram pendentes, o que você fez foi suficiente por hoje. Agora é tempo de descansar. Verdadeiramente descansar. Não aquele semi-descanso onde corpo para, mas mente continua acelerada. Não aquele descanso cheio de culpa por não estar fazendo algo produtivo. Não aquele descanso interrompido por checagem constante de celular ou preocupação com o que você deveria estar fazendo. Mas descanso real, profundo, restaurador. Descanso que Deus criou como presente sagrado. Descanso que renova força, restaura a perspectiva, repara o que o dia desgastou. É tempo de verdadeiramente descansar. Pai Celestial, entregamos a Ti este momento de transição entre vigília e sono. Guardamos cada pessoa em Tuas mãos amorosas. Cobrimos com Teu sangue precioso. Selamos com Tua paz que excede entendimento. Que durmam sabendo que são amados incondicionalmente. Que descansem confiando que estão protegidos completamente. Que acordem celebrando que são abençoados abundantemente. Em nome de Jesus, nosso Salvador, Redentor, Príncipe da Paz, oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, esta noite e todas as noites, amanhã e todos os amanhãs, agora e para sempre. Descanse em paz, querido filho, querida filha de Deus. Você está seguro, você está guardado, você está amado. Boa noite e que Deus abençoe seu sono e seu despertar. Amém e amém.